queria aqui dar as boas-vindas à ministra Luciana Santos, ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Tiago Barral, e o diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, Elias Ramos de Souza. É um prazer aí recebê-los, né, um stand que é orientado pela estratégia da CNI de baixo carbono, ou seja, o que a gente vem discutindo e vai discutir aí ao longo dos dias, vai envolver transição energética, mercado de carbono, economia circular e também conservação florestal com foco em bioeconomia. E ter o anúncio dessa iniciativa tão importante aqui é um prazer para a CNI. Então, sejam bem-vindos a todos e já passo a palavra para o próximo speaker aqui. Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde. Queria saudar a ministra Luciana Santos, o presidente Aloysio Mercadante, do BNDES, os integrantes aqui da mesa, saudar também essa plateia qualificada que nós temos aqui, em nome do professor Carlos Nobre, e dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje lançando 5 editais ou chamadas públicas do Mais Inovação Brasil, que é um programa que já foi lançado, é um programa de parceria de diversos órgãos e agências do governo, cuja base é a parceria entre a FINEP e o BNDES. A FINEP e o BNDES, o presidente Aloysio Mercadante viveu isso também em 2013, quando foi lançado Mais Inovação Brasil, e, se não me engano, ele era ministro na época. Essa parceria ela é retomada no governo atual em uma base de solidez de trabalho entre as equipes da FINEP e do BNDES, muito forte, através da qual vão ser disponibilizados diversos instrumentos de apoio a projetos de pesquisa e inovação dentro do Programa de Reindustrialização do Brasil, e aqui nós vamos endereçar, particularmente, e lançar algumas iniciativas que estão voltadas dentro desse programa de reindustrialização para a transição energética. O programa Mais Inovação Brasil ele já foi lançado anteriormente em um evento, ele já está sendo operacionalizado através de vários instrumentos, particularmente da concessão de crédito pela FINEP e pelo BNDES, mas aqui nós estamos adicionando outras iniciativas, porque esse programa ele tem como um dos seus fundamentos a articulação de diferentes instrumentos de apoio à pesquisa e inovação. Então, além do crédito, nós temos a subvenção econômica, que é recurso não reembolsável para a pesquisa na empresa, e esse programa também vai ser articulado por ações da FINEP e do BNDES de investimentos e participação em empresas, particularmente em startups. Nós estamos montando FIPs, Fundos de Investimento e Participação, conjuntamente por essas agências e outras agências interessadas nessas iniciativas, e o programa ele vai ter curso, ele já foi anunciado, com investimentos da ordem aí de 61 bilhões de reais pelas FINEP e BNDES, e essas iniciativas agora elas vão endereçar 5 chamadas. Entre essas 5 chamadas, nós temos uma que enfoca as energias renováveis, particularmente energia solar, energia eólica, hidrogênio verde, aliado a isso o armazenamento de energia, que é importante devido à intermitência de algumas dessas fontes de energia. Depois disso, nós vamos ter 2 dessas chamadas vão endereçar a questão da descarbonização do transporte em todas as suas modalidades, seja o transporte terrestre, o transporte aéreo, o transporte marítimo, o transporte fluvial. Então, essa questão vai ser interessada porque, dentro da nossa matriz energética, o setor de transporte é o que é responsável pelas maiores emissões de gases do efeito estufa. Além disso, nós vamos ter
combinado também com essa iniciativa de descarbonização do transporte, nós vamos ter também uma iniciativa voltada para a pesquisa e o desenvolvimento em biocombustíveis avançados e bioeconomia. Uma coisa está muito ligada à outra. E, finalmente, nós vamos ter uma chamada voltada para a reciclagem de resíduos urbanos e industriais e também tirar proveito desses resíduos para a geração de mais energia com menor emissão de carbono. Então, são essas iniciativas que a gente está tendo o prazer de anunciar. Eu acho que a COP seria e é um espaço muito adequado para a gente trazer essas iniciativas que o Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o MDIC, com o Ministério das Minas e Energia, e tendo a FINEP e o BNDES como as agências operadoras desse programa. Então, isso aqui é uma ação fundamental que nós estamos anunciando para o Brasil, mas também anunciando para o mundo, para dizer que o Brasil ele está firme aí e integrado nessa batalha para a mudança da matriz energética brasileira e mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, a todos. Cumprimentar aqui especialmente a nossa ministra, Luciana Santos, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o diretor Elias, da FINEP, e também Davi Bontempo. Agradecer aí a presença de todos. E eu gostaria de trazer uma mensagem aqui do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que acabou precisando cumprir uma outra agenda nesse momento, mas pediu que eu trouxesse uma mensagem dele, tendo em vista aí a importância desses editais, dessa iniciativa e da sinergia do trabalho muito próximo com o Ministério, as políticas de transição energética do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todas e todos, bom dia a todos que acompanham do Brasil. Hoje é um dia histórico para a pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil e, principalmente, para a transição energética e para o cumprimento das metas climáticas do Brasil. Depois de anos de ocaso, a ciência está de volta, o Brasil está de volta. O dia de hoje não reforça apenas a volta da ciência, é muito mais. Estamos falando da aliança de 3 grandes políticas de Estado: a Política Nacional de Transição Energética, a nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e a nova Política Industrial orientada por missões. Estamos falando de desenvolver o Brasil em novas bases, colocar o Brasil na vanguarda tecnológica e industrial da transição energética. Os editais trazidos hoje, em especial o bloco de transição energética, estão totalmente alinhados com a política energética do Brasil. Trata-se de uma grande construção conjunta das prioridades do Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, FINEP, MDIC, BNDES, algo sem precedentes. E faço questão de dar alguns exemplos para facilitar a compreensão do que estamos falando. O Programa Nacional do Hidrogênio serve como base para o diagnóstico do pacote voltado para os investimentos em hidrogênio, com atenção às várias etapas da cadeia a ser desenvolvida. E aqui destaco que o Programa Nacional do Hidrogênio se comprometeu em multiplicar por 7 vezes o aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o hidrogênio de baixa emissão de carbono. O plano de investimentos em transmissão e os leilões que estão sendo realizados e suas necessidades tecnológicas têm dado direcionamento para os editais aqui também, já vinculados diretamente com essas demandas. Biocombustíveis avançados, em linha com as proposições do Programa Combustível do Futuro, para promover a descarbonização dos transportes aéreos, marítimos e terrestres, com a adoção de combustíveis avançados. E tecnologias de armazenamento, como foi mencionado também pelo Elias, para promovermos a descarbonização dos sistemas isolados na Amazônia, como é previsto no Programa Energias da Amazônia, mas também outras soluções que confiram resiliência e confiabilidade ao nosso sistema interligado nacional. Reitero, a ciência está de volta.
teremos disponibilidade de financiamento incentivado em montantes expressivos de 20 bilhões de reais para a transição energética, conduzidos pela FINEP e BNDES, e acreditamos que esses recursos darão escala a muitas tecnologias, conectando pesquisa e desenvolvimento com a indústria da transição, a indústria verde, a indústria do futuro. Essa parceria institucional, essa coordenação governamental ampliada, a integração de todas essas políticas públicas está só começando, mas já estamos colhendo os frutos. Vamos entregar para o país, vamos aumentar o valor agregado e a tecnologia nas nossas atividades econômicas, entregar renda e qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras, uma transição energética justa e inclusiva, com mais inovação para o Brasil. Muito obrigado. As palavras do ministro Alexandre Silveira. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Queria saudar o Davi, agradecer aqui a hospedagem da CNI, saudar o Tiago Barral, representando aqui o Ministério de Minas e Energia, saudar o Elias da FINEP, parceiro de muitas iniciativas no campo da inovação, da ciência e da tecnologia, e saudar minha querida companheira, no caso camarada, não pode ser só companheira, Luciana Santos, também de muitas décadas de luta conjunta. Queria saudar meu grande parceiro, Carlos Nobre, que hoje está lá no Conselho de Administração do nosso BNDES, e foi secretário de Pesquisa. Fizemos grandes iniciativas nessa área. O CEMADEM, eu acho que talvez seja uma das grandes contribuições, Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais. E quando eu convidei ele para ir para a minha equipe, ele falou, não, eu vou se for para montar o CEMADEM. Então, ele já tinha ideia antes de eu ser o ministro, mas nós montamos, entregamos, não foi fácil, mas está rodando aí, com muito trabalho pela frente, porque os extremos climáticos estão se acentuando muito rapidamente. Queria saudar também Luciana Santos, que é a nossa diretora dessa área. Ela cuida de toda a parte de inovação, de inovação menos, mas toda a parte de transição ecológica, e tem feito aí grandes, e a parte de infraestrutura também. Esse ano vamos ter aí, ela disse que vai entregar 52 bi de financiamento esse ano, tem feito grande, nós já estamos emitindo 38% das debêntures de infraestrutura, e muita coisa voltada, como é o caso do saneamento e outras iniciativas nessa direção. E a Natália, que é responsável pela área de mercado de capitais, relações internacionais, também é diretora do BNDES. Quero ser bem breve, dizendo o seguinte, aqui é um bom lugar para a gente pensar sobre o aquecimento global, porque atravessar de terno essa temperatura no inverno, é bom para a gente parar para pensar o que nos espera. Porque essa crise climática, os extremos que já estão contratados. Não tem mais o que reverter. O que nós precisamos impedir é o próximo capítulo da crise climática. No Rio de Janeiro, nós tivemos temperatura de 42 graus centígrados, sensação térmica de 58 graus. No BNDES, para os negacionistas, é só ver a nossa pauta. Nós fomos para o Sul socorrer a seca, que a agricultura perdeu 28 bilhões de reais de safra. Não vou falar da Argentina, o colapso cambial, porque comprometeu toda a safra argentina. 2 semanas depois que nós anunciamos a linha, veio a inundação, 97 municípios, 20 municípios totalmente devastados, uma coisa inédita, e eventos climáticos que não acontecem, que não aconteceram historicamente, de forma documentada ali. E agora temos Santa Catarina, o Paraná. Aí fomos para a COP lá, para lançar a COP 30. Aí vem a seca, 121 anos, a maior seca na Amazônia, os rios sem água, e também o impacto econômico. Então, o banco sente na ponta o que é que está acontecendo e as consequências dessa marcha da insensatez, que é o aquecimento global e as emissões de gases de efeito estufa. Nós não estamos cumprindo a meta acordada para 2030. Não estamos cumprindo. Nós já tivemos dias que a temperatura é acima de 2 graus centígrados. E a meta de 1,5 graus ela está totalmente ameaçada se não forem tomadas medidas urgentes. E nós mudamos as formas de produzir, de fazer, de financiar e de desenvolver o planeta. A demanda
de combustível fóssil esse ano já cresceu 11 milhões de barris. Porque é uma indústria secular e que ela está presente em toda a estrutura de transporte, automóveis, ônibus, caminhões, aviões, navios. Então, a transição ela é muito complexa, é cara e é lenta para o tamanho do problema que nós temos pela frente. Nós vamos lançar ainda hoje uma outra vertente, que talvez seja a iniciativa que efetivamente é capaz de sequestrar carbono no curto prazo e que é uma tecnologia milenar e muito conhecida, que é plantar árvore, restaurar a floresta, preservar, porque restaurando, se a gente bloquear o desmatamento com reflorestamento, em 4 anos a floresta se regenera. E nós estamos falando na Amazônia de 1 grau centígrado na média mundial para cima ou para baixo. Então, ela tem um papel decisivo no enfrentamento da crise climática. Então, o governo do presidente Lula tem isso como prioridade estratégica. Estamos entregando a meta de desmatamento, o Brasil vai cumprir seus compromissos. Mas o Brasil quer uma ambição muito maior. Nós queremos liderar no G20 o primeiro país em emissão zero na história. É esse o tamanho da nossa ambição. Então, por exemplo, no BNDES, nós estamos fazendo uma taxonomia para alinhar nossa carteira de crédito com 1,5 grau centígrado até 2030. O que está acima vai aumentar o custo, o que está abaixo vai ser mais barato a linha de crédito. É isso que nós queremos construir. Porque se o sistema financeiro não muda a sua forma de atuar, não vai ter entrega para poder descarbonizar e reduzir as emissões. Então, um desafio muito grande. O que é que nós estamos hoje aqui reforçando? E foi uma luta dura convencer o Brasil. Se a gente olhar a economia mundial, está tendo uma redistribuição das cadeias globais de valor, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, que foi a política americana de reconstrução da Europa, o Brasil ajudou a financiar. Nós tivemos que pagar antecipadamente o viaduto do chá, as ferrovias, nós compramos um monte de sucata de guerra e transferimos recursos para financiar a reconstrução da Europa. E as empresas americanas tiveram uma presença crescente na Europa em função do Plano Marshall. Agora, nós estamos vendo um Plano Marshall ao revés. Estados Unidos tem 383 bilhões de dólares esse ano de subsídio para a transição para o AIRA, para a transição para a economia verde, e mais 280 bilhões de reais para microprocessadores. Subsídio na veia. Leiam o discurso do Jack Sullivan, que é o responsável pela segurança nacional. Não é mais política industrial disfarçada pela NASA ou pelo DAS. São palavras dele. É política industrial explícita, que nossos concorrentes fazem, e se nós não fizermos, nós vamos perder a nossa base industrial. Então, eles estão colocando muitos recursos públicos para impulsionar a transição. Então, na área de combustível e de aviação, por exemplo, eles estão bancando os investimentos lá e capturando, inclusive, empresas brasileiras que têm tecnologia, estão indo porque estão sendo atraídas por essas condições. E se a gente olhar para a União Europeia, não é diferente. Por exemplo, a Alemanha paga metade do custo da instalação de qualquer empresa na área de hidrogênio verde, e com taxas muito favorecidas. Então, o Brasil, para ter a neoindustrialização, uma indústria voltada para a descarbonização, precisa de mais parceria público-privada, precisa de bancos públicos, precisa do BNDES. Os bancos públicos representam 18,7 trilhões de dólares de patrimônio, de ativos, de carteira de crédito, e 10% de investimento global, crescente. Então, o que nós estamos fazendo dentro das restrições que nós temos da crise climática e da crise fiscal, no caso do Brasil? Nós conseguimos aprovar com muito sacrifício, mas aprovamos por unanimidade na Câmara do Senado, a TR, uma taxa de juros muito favorecidas para a inovação, que vai ser uma taxa em torno de 3%, não vai passar de 4% ao ano. Então, é um recurso nobre para um país que tem uma taxa de juros que ainda é a taxa de juros real mais alta do planeta. O BNDES vem fazendo um esforço gigantesco. Nós aumentamos em 43% as aprovações esse ano, 20% o desembolso, aumentou em 97% os projetos que estão entrando no banco, porque tem uma demanda de crédito fortíssima. A nossa inadimplência, eu acho que é a melhor do mundo, a gente adora a melhor do mundo, 0,01, seguramente deve ser a menor entre os bancos importantes do planeta. E também, com uma conquista decisiva esse ano, que o BNDES, entre 8 mil empresas que foram investigadas pelo TCU e pela CGU, foram 2 pesquisas diferentes, é a instituição pública mais transparente do Brasil. E seguramente deve ser o banco mais transparente do mundo, porque banco não tem transparência, pretexto do sigilo bancário. Como nós somos um banco público,
Isso dá muita dor de cabeça, mas ajuda a melhores práticas, o apontamento de equívocos, correção de desvios. Nós precisamos avançar na direção da transparência. Então, tudo que a gente fala aqui, vocês podem cobrar, é só entrar no portal do BNDES. O que é que nós temos de concreto? 5 bilhões de reais esse ano. Chegou muito tarde, então nós já começamos a liberar uma parte desse recurso da TR para inovação, e mais 5 bilhões a cada ano. Então, daqui para o ano que vem, esse edital está falando, são 10 bilhões de reais para inovação. A indústria contemporânea, ela exige inovação. Você precisa criar processos para produzir mais barato e com mais qualidade, com menos consumo de mercadoria, de energia, para ser competitivo. É indispensável. E, paralelamente, o Brasil ainda tem um grande desafio, que é a transição digital da sociedade e da indústria. Nós lançamos o Brasil Mais Produtivo para 94 mil empresas, micro e pequenas empresas, junto com a FINEP e junto com o SEBRAE e a CNI, e nós estamos colocando ali 1,5 bilhão de reais para fazer a transição digital. Então, nós estamos, de um lado, impulsionando a transição digital para ganhar competitividade, e aqui nós estamos falando do Brasil mais inovador. Nós precisamos de uma indústria inovadora. O movimento empresarial pela inovação, e parabenizo aqui a CNI, é a grande ponta contemporânea, moderna, das empresas inovadoras. E as empresas do futuro que não tiverem inteligência artificial não estarão no futuro. E as empresas que não tiverem cultura digital, instrumentos digitais, as empresas lentas vão desaparecer. As que vão sobreviver são as empresas que têm agilidade, que têm capacidade de inovação. Então, nós estamos aqui tentando alertar o empresariado brasileiro que precisa investir em inovação, investir em transição digital e investir em descarbonização. Então, nós estamos juntos aqui colocando, não é pouca coisa, 20 bilhões de reais de uma taxa subsidiada e ainda 850 milhões de reais não reembolsável. É um recurso que é transferido para a empresa sem retorno, para a gente dar um salto de qualidade nesse processo da inovação e da descarbonização. Por último, quero dizer que a Bloomberg já publicou que o BNDES é o banco que mais financiou energia limpa no planeta ao longo da história. 90% da energia hidroelétrica foi o BNDES que financiou. Isso desde 50 anos atrás. Por quê? Porque é um banco público, que não está pensando no curto prazo, no resultado imediato. É um banco que tem paciência, que pensa a longo prazo e que pensa o desenvolvimento do Brasil com servidores públicos, que é isso que é diferente. O banco não é dinheiro, o banco é gente, é recurso humano. É capacidade de analisar processo, de formular políticas públicas e de entregar. Nós financiamos quase 70% da indústria eólica no Brasil, mais de 30% da fotovoltaica solar. Com a TR, nós vamos financiar mais ainda. Então, está aberto aqui os editais, os empresários estão sendo convocados. Não sei se o que a gente falar aqui no deserto vai chegar lá no Brasil, mas nós precisamos dessa aliança do deserto para preservar a floresta e para construir um planeta mais saudável e com energia limpa e descarbonizado. Então, nós estamos prontos para financiar agora não só essa modalidade, mas a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é outro grande desafio para a indústria automotiva. Nós já financiamos 2,5 bilhões de ônibus elétricos, temos 5 empresas produzindo no Brasil, com 20% de conteúdo nacional, chassi, carroceria e bateria. O Brasil é o 4º país produtor de lítio hoje, a 7ª reserva mundial. Nós precisamos avançar nessa linha. Aqui está recurso para inovar e para agregar valor e nacionalizar metais críticos, e especialmente a produção das baterias, que é o coração da mobilidade elétrica, mas nós estamos atrasados no automóvel. E o Brasil tem 107 mil ônibus, e é o 2º país que o povo mais anda de ônibus no planeta, e 52% dos ônibus na América Latina foram produzidos no Brasil. Então, nós estamos fazendo a migração para essa. Agora, um ônibus elétrico é 3 vezes mais caro que um ônibus a diesel. O custeio é muito baixo, então a conta fecha. É um ótimo negócio, mas a saída é pesada. Se não tiver banco público, não tiver capital para a gente fazer essas e outras formas, inclusive de arrendamento de ônibus, a indústria não deslancha. E vai deslanchar, a BNDES vai colocar isso como prioridade. Então, quero concluir dizendo, tudo que se refere à mobilidade elétrica, à transição digital, à descarbonização da economia, à energia limpa, nós estamos, vou repetir aqui, tem 20 bilhões de reais aqui esperando daqui para o ano que vem. Depois tem outra coisa, 5 editais, é só bater na porta da FINEP, está aqui, quem é que assina o cheque. E lá no caso
Eu faço um anúncio, mas quem vai assinar é a Luciana e a Natália. Então, vocês podem ir lá, que elas já estão prontas para esperar com os seus técnicos para a gente poder fazer bons contratos. O BNDES, o pessoal fala, o BNDES é lento. Não, nós aumentamos em 43% as aprovações esse ano. Agora, tem que ter qualidade no BNDES. Nossa inadimplência é 0,01 e vai continuar sendo muito baixa. Nós queremos ser um exemplo, mas não só um exemplo de qualidade do crédito, um exemplo de rigor na aprovação, de inadimplência baixa, mas um exemplo de um banco que induz a transição energética, que induz a descarbonização, que induz a um planeta que, se essas medidas não forem tomadas com urgência, seguramente nós vamos viver períodos e crises e extremos climáticos muito mais dramáticos. O NOB, ele às vezes acha que já estamos no ponto de não retorno. Ele não fala muito, mas é o que ele pensa de verdade. Eu sou mais otimista, eu acho que nós ainda temos algum tempo, mas não temos tanto tempo. Nós precisamos ser muito rápidos e muito corajosos e com muita ambição para fazer essa mudança. E aqui na COP, eu acho que vamos fazer anúncios importantes em relação à defesa, essa aliança do deserto com a floresta, que aqui esse deserto tem riquezas muito importantes para ajudar a economia mundial, porque o Brasil sozinho e os países da América Latina não têm condições de sustentar os investimentos para o restauro da floresta, e avançarmos na neoindustrialização e na transição energética. Então, CNI, estamos esperando. Você manda lá depois um resumo, dizendo para o pessoal apresentar projeto. Cresceu 94% os projetos que entraram esse ano no BNDES. E bebe água limpa quem chega primeiro. É bom o pessoal correr. Muito obrigado. Gente, muito boa tarde já, né, a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar meu querido amigo Aloysio Mercadante, que já foi também ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país e agora preside o BNDES. Essa é uma boa aliança que estamos fazendo, né, com muita convergência de pensamento, e isso facilita muito o fluxo de iniciativas. Com o Aloysio é fácil, não é? Rapidamente a gente tomar decisões, exatamente por conta desse tipo de afinidade. Quero saudar Tiago Barral, que é o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, que está aqui representando o nosso ministro Alexandre Silveira, Elias, diretor de inovação da FINEP, que aqui representa o Celso Pancera, e o Davi Bom Tempo, que é o gerente do CNI, que nos acolhe. Então, quero agradecer à Conferência Nacional da Indústria, né, em nome do presidente Alban, e aqui dizer do nosso, mais uma vez, agradecimento pela acolhida, né? E acho que o que nós estamos conseguindo construir, como já disse o nosso presidente Mercadante, em particular com o Movimento Empresarial pela Inovação, que é um movimento muito recente, de um pouco mais de 15 anos, mas que também revela a preocupação e o foco na superação tecnológica e na realização da inovação brasileira. Não é possível a gente ainda ter esse paradoxo no Brasil. Nós estamos ali na segunda posição em produção científica, em papers, mas isso não se realiza em produtos e serviços e, portanto, a entrega, né, para a transformação da realidade da população brasileira. E precisamos, mais do que nunca, ter iniciativas que convirjam, né, com toda a nossa capacidade instalada de fontes diversas que possamos ter. E o sistema público, né, de bancos, ele tem sido fundamental nesse momento, como já disse também Mercadante, infelizmente por uma taxa de juros no mercado praticado de maneira exorbitante e também sem justificativas para tal, né? Nós temos a maior taxa de juros do planeta, apesar de estar em queda, mas o papel do banco público nesse momento tem sido decisivo para mitigar, amenizar os impactos desse mercado, desse tipo de juros que é praticado no mercado, que impede os investimentos do setor produtivo. Então, o presidente Lula, como vocês sabem, logo desde o início do governo, tomou a decisão de recompor o principal fundo de fomento da ciência e tecnologia brasileira, que é o FNDCT. Estava previsto, infelizmente, através de uma medida provisória do antigo governo, que esse recurso seria contingenciado até 2026,
e nós conseguimos que medida provisória, quer dizer, conseguimos não, ela tem um prazo, por decurso de prazo, quer dizer, caiu por decurso de prazo em fevereiro, e imediatamente o presidente Lula mandou um PLN para o Congresso Nacional, abrindo, né, o crédito e possibilitando que a gente disponibilizasse para o mercado, já no segundo trimestre desse ano, recursos do FNDES na sua plenitude, que é os 10 bilhões de reais. Metade dele é reembolsável, metade dele é por crédito. Também, concomitantemente, nós aprovamos a taxa TR para a FINEP, e isso fez com que hoje, nós, já no fim do ano, pudéssemos aqui dizer a vocês que dos 10 bilhões que nós anunciamos, 7 bilhões do crédito, né, que é com a taxa TR, ele já está no mercado, o que revela que existe, né, uma demanda objetiva e que, quando se tem uma taxa competitiva, as pessoas vêm ao encontro dela. E é bom dizer que, mesmo antes dos editais que nós formulamos esse ano, que estamos anunciando agora, que são esses 5 chamadas, no caso específico, mais focada na transição energética, na mobilidade, no saneamento, né, em intervenções também de infraestrutura, né, elas são são 5 editais, 3 deles focados na área de mobilidade, né, passando pela mobilidade aérea, pela mobilidade dos transportes, né, urbanos propriamente dito, e fluvial. E a outra é propriamente da transição energética, porque esse é um tipo de tema e área de conhecimento que o Brasil lidera há muito tempo, quer dizer, lidera desde os tempos de Delmiro Gouveia, quando concebeu as hidroelétricas, mas que é preciso manter a liderança, principalmente porque há uma forte inovação, principalmente na biomassa, né, como matriz energética, e dos próprios minérios, que também o Brasil tem uma biodiversidade e uma possibilidade muito grande, né, nos vários estudos avançados que se tem nessa área da física, né, dos materiais, né, da ciência dos materiais, que são tão fundamentais para que a gente possa também associar a pesquisa básica com a pesquisa aplicada, pela dimensão e pela biodiversidade que o Brasil tem. Quando Mercadante olha para Carlos Nobre, né, do CEMADEM, quero dizer, viu, Mercadante, que quanto ao CEMADEM, a nossa meta é até o final do mandato, né, quer dizer, desse mandato do presidente, né, desse novo mandato, a gente poder fazer uma cobertura de 70% do território brasileiro, não é, com mais investimentos do monitoramento dessa situação dos desastres extremos, né? Eu também sou mais otimista, sou mais do otimismo de Mercadante, né? Afinal, a gente precisa se inspirar um pouco numa máxima, né, do Gramsci, que dizia: nem o otimismo da razão, nem o pessimismo, aliás, nem o pessimismo da razão, nem o otimismo da vontade. Mas, lá em Pernambuco, tem um poeta, Ariano Suassuna, que diz: eu prefiro o otimismo da esperança, né? É esse caminho que eu sou mais adepta, né? Que eu considero que, de fato, há um ponto de retorno, né? Esse ponto de retorno, ele não foi para o espaço ainda, e nós estamos aqui exatamente anunciando um conjunto de medidas que vai nessa direção. Estamos cumprindo o dever de casa em relação ao desmatamento. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, tem modelos como o PRODES, o DETE, que são metodologias que nós vamos ofertar para os países amazônicos. Através da Organização do Tratado da Cooperação da Amazônia, nós queremos trocar experiências através das nossas tecnologias e até desenvolver um satélite comum. É o nosso objetivo e o que nós queremos também partilhar com os países amazônicos. E, por fim, só dizer que os 20 bilhões que aqui nós estamos reafirmando, né? Porque o que
muita gente diz assim, não, mas foi anunciado, está anunciando de novo. Não, na verdade, nós anunciamos um pacote no CNDE, no Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, na verdade, chega a 100 bi, né, desses 41 bilhões são da FINEP, 20 e pouco desses 41 são de subvenção econômica e o restante através de crédito. Mas o que nós estamos fazendo é um carro andando e trocando pneu. Tudo aquilo que já estava dentro das 6 missões anunciadas na agenda da reindustrialização, o que tivesse de gaveta na FINEP, nós agilizamos. Mas agora nós estamos fazendo editais específicos, né? Induzindo um determinado caminho, que é o caminho dessa agenda da mobilidade urbana, do caso do saneamento, das intervenções urbanísticas, inclusive por destino do lixo, que é também uma das principais emissões de gás de efeito estufa, e também pelo que isso possibilita de matriz energética diferenciada também, porque os nossos aterros sanitários podem se tornar produtores de energia, e são esses desafios que nós estamos especificamente fazendo aqui com esses 5 editais, além da própria transição energética. Mas as missões são muito mais, elas são mais amplas. Elas abrangem o Complexo Industrial de Saúde. Ele, para se ter uma ideia, o déficit da balança comercial é de 20 bilhões, no caso, né, do Complexo Industrial de Saúde. E no PAC nós estamos colocando o NB4, nós estamos colocando o reator multipropósito, que são estratégicos para melhorar a nossa autonomia na área de saúde. Então, são iniciativas que vão ao encontro dessa agenda de uma reindustrialização em novas bases tecnológicas e aqui o CNI é um espaço por excelência que deve possibilitar essa interseção tão necessária entre o governo e o setor produtivo para que a gente tenha missões e desafios comuns e claros, né, que o Brasil tem feito opção durante esse período todo. Então, viva a COP, viva o desafio brasileiro e mundial para que a gente tenha um mundo mais justo, mais humano e mais inclusivo. Um grande beijo.